Meu nome é Viviane, eu sou enfermeira dermatológica e terapeuta transpessoal e hoje trabalho com um olhar para as feridas físicas e emocionais. E agora eu vou trazer a nossa querida doutora Arlete Acchiari. O tema abordado vai ser psicoterapia transpessoal breve. Doutora Arlete é psicóloga pela Universidade de São Francisco, especialista na IT pela Associação Luso-Brasileira de Transpessoal Alobrate, mestra e doutora em Ciências pela Unicamp, membro do Colégio Internacional de Terapeutas e da Associação Brasileira de Pesquisa em Estudos Transpessoais. Também atua com a IT na psicologia clínica como supervisora e docente. Orienta também trabalhos científicos e tem um foco na pesquisa da psicologia transpessoal e a doença de Crohn, além de várias publicações e livros e artigos científicos. Bem-vinda, doutora Arlete. Gratidão, Viviane, gratidão a todos. Bom dia a todos os presentes, né? Acredito que quase todo o Brasil bastante quente, mas a fala da professora Vera me entusiasma, porque eu acho que ela realmente é essa chama que sustenta a nossa esperança, não só na jornada transpessoal, mas também de um mundo melhor. Gratidão, Vera. Brilhante a sua fala, suas palavras, Manuel, e gratidão à equipe pelo apoio. E eu gostaria também de parabenizar a iniciativa por esse simpósio, porque um dos fatores mais relevantes que eu vejo hoje na transpessoal é justamente trabalho de qualidade, com consistência, com fundamentação. Recentemente, eu respondi uma entrevista para aluno de graduação em psicologia e veio uma pergunta que agora a professora Vera me fez rememorar. A pergunta é: quais eram os desafios, os obstáculos para um psicólogo poder aplicar a psicologia transpessoal na clínica? E eu caminhei na seguinte direção. Eu disse, eu particularmente não vejo obstáculos, ao contrário, eu vejo muitos benefícios. O meu trabalho na clínica, na medida em que eu fiz a transição para a abordagem transpessoal, cresceu e eu vejo que eu tive ganhos enquanto profissional e enquanto benefício aos meus pacientes. O que eu coloquei que eu via como desafio era a formação. É como esses profissionais são preparados para atuar na abordagem transpessoal. Não estou fazendo uma crítica, mas é uma abordagem jovem, bastante eclética em termos de informações e fundamentação. E o que eu coloquei aqui para o profissional, especialmente o psicólogo, seria interessante atentar para uma informação consistente, bem nessa direção que a professora Vera nos aponta, alinhado com a ciência, né? Por quê? Porque você aí ganha uma representatividade, uma interlocução com todos os níveis da sociedade. Então, o trabalho que eu venho trazer hoje, ele aponta exatamente nesta direção. Então, a professora Vera traz uma contribuição extremamente relevante para o desenvolvimento da abordagem integrativa transpessoal, porque ela oferece, sim, a esses profissionais a oportunidade de ser representado, inclusive na sociedade acadêmica, a partir de um referencial que verdadeiramente integra, né, a dimensão espiritual e dentro de uma linguagem acadêmica. Muito bem. Eu vou fazer uma síntese, depois eu vou deixar o link para vocês da tese, da dissertação aqui no chat, caso vocês queiram acessar. Mas o que eu trago? É justamente um projeto, um trabalho desenvolvido durante meu processo de mestrado e doutorado na Unicamp,
dentro da faculdade de medicina, um ambiente bastante rígido e ortodoxo. Disseram, então apresenta o projeto, então apresenta a proposta. E realmente, você tem orientador para te ajudar nisso? Porque aqui nós não entendemos disso. Sem sequer consultar a professora Vera, eu disse, tenho. E saí de lá, liguei para a Vera e a Vera, estou com você. Então, o que eu posso dizer é que o que eu vou trazer aqui hoje é construído a muitas mãos, né? E claro que teve a colaboração de muitos outros ao longo do caminho, inclusive da minha orientadora na Unicamp, mas eu não poderia deixar de citar a professora Vera. Então, o que eu vou trazer para vocês é, né, uma síntese do que foi o meu trabalho com a aplicação da IT, e a professora Vera sinaliza essa questão neurológica versus consciência, né, e citando que temos sim neurônios aqui no órgão, tido como master nesse sentido, né, o centro do sistema nervoso central é o nosso cérebro, mas nós sabemos que isso tudo começa aqui. Quando o feto está em desenvolvimento, aquela primeira massa de carne que pulsa e que já tem neurônios, na verdade é o nosso coração que está surgindo. Estudos desde a década de 90 têm apontado claramente que temos mais neurônios no coração do que no cérebro. Temos mais sinapses ativas aqui do que aqui. E realmente, né, o intestino é visto como o nosso segundo cérebro, e através desses movimentos peristálticos que ele realiza para processar, basicamente, o sistema digestivo, ele processa todos os nutrientes que entram no nosso corpo. E aí nós temos que considerar que o sistema digestivo começa na boca e termina no reto e na região anal. Então, é um engano que que o aparelho digestivo é só estômago e depois o intestino propriamente dito. Não, começa aqui, começa nos nossos lábios, começa na nossa saliva, né? Então, a doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato intestinal, desde a boca até o ânus. Quem é acometido por essa doença passa por muito sofrimento, dor, desconforto, muita angústia. E todos os estudos mostram claramente a relação entre a atividade da doença e aspecto psicológico, especialmente o emocional, no que concerne a ansiedade e depressão e estresse. A bibliografia preconiza, e quando eu fiz o trabalho, todos os meus pacientes, quando eu fiz a anamnese e resgatei a história de vida, todos, é unânime, no momento em que a doença surge, naquele período de vida, a gente vai localizar um trauma, uma dor, uma angústia, uma situação que de alguma forma impactou esse psiquismo e eu diria esta alma. Muito bem, então como é que nós organizamos esse trabalho a partir do referencial da IT? Eu vou mostrar para vocês algumas lâminas para a gente se organizar dentro desse modelo, com consciência, porque fazer ciência é trazer consciência para aquilo que nós estamos fazendo, integrar todos os nossos níveis no aqui e agora. Aqui nós temos, da IT, nós temos 3 grandes publicações que eu trago, temos outras, mas essas são as 3 grandes publicações. Primeiro, a tese da professora Vera, está o link aqui, depois eu vou colocar no chat. O livro da psicologia transpessoal, que ela lança 2 anos depois, e mais recentemente o livro da abordagem integrativa transpessoal, em 2019, que eu acabo participando da elaboração, que eu vejo que foi uma conquista extremamente significativa, tendo em vista que aqui nós trouxemos a seiva da IT. Aqui, toda a fundamentação, não só da IT, mas toda a base que deu origem a ela.
toda a pesquisa ampla que a professora Vera fez. E aqui, né, também vou colocar no chat para vocês o link da dissertação que tem como título a influência da psicoterapia breve transpessoal em pacientes com doença de Crohn. Muito bem, como é que esse trabalho foi pensado? Como é que a gente pensa um processo de psicoterapia breve transpessoal? Uma característica da psicoterapia breve é justamente o foco, né? Um número de encontros que pode ou não ser pré-estabelecido inicialmente, mas os estudos mostram, de maneira geral, quando eu fiz a pesquisa, integrando todas as abordagens psicológicas que nós temos, pode variar, em média, de 2 a 3 encontros a 12, 14 encontros, não tem uma rigidez. Esses encontros podem acontecer no intervalo, regra geral, é sugerido no mínimo semanal, justamente para configurar o vínculo e sustentar a eficácia do processo, porque é um trabalho focal, onde a energia toda é concentrada em um tema, mas pode acontecer, por exemplo, na área hospitalar, no ambiente ambulatorial, de você ver o mesmo paciente 2 vezes ou 3 vezes em um mesmo dia. Então, se a pessoa está numa crise muito acentuada, por exemplo, em caso de suicídio, não é? Nós podemos ver a pessoa mais que uma vez no mesmo dia, porque há necessidade de um monitoramento dessas angústias que estão presentes. Pode acontecer vendo a pessoa 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Então, vai depender muito da necessidade desse processo. Mas o foco, regra geral, são estados afetivos, quadros de estresse, qualidade de vida, tomada de decisão, elaboração de lutos, questões preparatórias. Às vezes a pessoa vai ter uma mudança na vida dela e aquilo tem uma data para acontecer. Então, o que caracteriza o processo breve? É justamente a temática. Claro que nós sabemos que haverá assuntos interrelacionando, mas o foco terapêutico nesses encontros vai estar toda convergido para aquilo que foi estabelecido inicialmente. Depois, isso aqui é geral para qualquer abordagem, não é só na transpessoal. E na transpessoal nós vamos replicar. Quando se faz isso no referencial da IT, o trabalho, né, então nós temos um foco que foi estabelecido, construído ali junto com a pessoa, baseado na queixa dela, no pedido dela. Todo o trabalho, ele realmente vai se estruturar na estimulação do eixo experiencial para a ativação do eixo evolutivo em relação ao tema que nós estamos trabalhando. Então, aqui embaixo eu listei para vocês todos os recursos técnicos da IT, né? E cada necessidade de foco, a gente vai usar os instrumentos que tiver relação e melhor eficácia com aquela necessidade. Então, nós vamos utilizar os recursos técnicos justamente para estimular razão, emoção, intuição, para favorecer a integração, a estimulação e a integração destas funções, especialmente em relação ao tema que nós estamos trabalhando, para que esse eixo evolutivo, para que essa consciência se expanda em relação ao tema que nós estamos trabalhando. Eu vou dar um exemplo prático para facilitar para vocês. E é claro que, vejam que as 7 etapas está aqui embaixo, né, no lado esquerdo. Todo esse trabalho ele é orientado pelas 7 etapas da IT. Isso eu vou focar daqui a pouco. Trabalhando um caso recentemente, a pessoa me traz uma queixa vinculada a uma transição profissional, está muito bem na empresa onde está, mas tem uma questão de mercado, né, muito flutuante, e tem também os aspectos de idade dessa pessoa. E nós estamos trabalhando isso dentro dessa proposta. O primeiro passo, sempre,
E assim foi feito no mestrado. Sempre será construir com a pessoa o reconhecimento desse campo que envolve esta situação. Então, o reconhecimento ele vai se desdobrar entre um preâmbulo de nós termos ali entrevistas ou a utilização de alguns recursos para poder estabelecer o foco terapêutico. E quando a gente estabelece, há o reconhecimento dentro da situação. Então, eu vou escolher recursos que me permitem explorar a situação que nós vamos trabalhar. Então, o reconhecimento, lembram-se, né? Quem não fez a pós vai aprender, quem já fez, é justamente esse olhar ao redor, é eu me situar. Onde estou? O que está acontecendo? Como está acontecendo? Então, no caso desta moça, ela traz exatamente isso. Estou em dúvida, o foco é a dúvida. Saio da empresa onde eu estou ou não? Vou para o mercado ou não? No caso dos pacientes, durante o processo da psicoterapia breve com os pacientes de doença de Crohn, eu fiz um trabalho bem aprofundado de 4 entrevistas para levantar todo o histórico de vida e eu usei uma ferramenta específica chamada Mapa do Momento Atual, onde a pessoa olhou a vida dela como um todo, as diferentes áreas, nós fomos classificando com palavras aspectos positivos e de desafio, e a partir disso nós abstraímos o tema, o foco, que poderia ser relacionado ou não com a doença. Muito bem, estabelecido esse reconhecimento, a pessoa se encontrando nesse espaço do que é a dor dela, nós avançamos para a dimensão da identificação. O que é a identificação? É o momento onde nós vamos estimular profundamente, no REIS, principalmente a emoção, para que a pessoa realmente entre em contato de maneira mais profunda com aquilo que ela está querendo trabalhar, especificamente no aspecto da emoção, justamente para nós percebermos como e onde ela está sequestrada pela experiência que acaba ofuscando a percepção dela. A nossa meta, lembra do trabalho da transpessoal? É ampliar a consciência da pessoa. Mas para isso ela precisa mergulhar, ela precisa conhecer profundamente a seiva, ela precisa conhecer o que determina o desconforto, o que determina a desordem emocional. Na identificação, nós vamos ajudar a pessoa a entrar em contato por onde que ela se desestabiliza, por onde que ela se perde na situação, a ponto daquilo se tornar um problema para ela. Muito bem, mas nós também sabemos que a pessoa ficar mergulhada no sofrimento não ajuda. Ela já entendeu, ela já sabe que aquele o problema, que aquela dor dela, como aquilo afeta ela, e no caso dos pacientes do Crohn, nós sempre relacionávamos com a doença. Como isso te impacta fisicamente e quais as relações que você estabelece com a doença de Crohn. Então, não adianta deixar a pessoa aí. Nós precisamos encontrar uma forma de estender a mão para ela, é essa a nossa função. E aí a gente avança para a desidentificação. Então, nós precisamos do trabalho terapêutico ajudar a pessoa a tomar a distância do problema. Vocês se lembram dos ditados populares que dizem nada como uma noite após a outra. Respira, conta 10 vezes. Veja, a própria história da humanidade, né, o saber no senso comum, já traz a necessidade da desidentificação quando nós temos algo para transformar na nossa vida. Então, a desidentificação é justamente o momento em que nós trazemos para a pessoa recursos para que ela possa
se separar daquilo e olhar para aquilo de fora. Nós desenvolvemos aqui o observador externo. Então, nós vamos poder estimular profundamente aqui, de uma maneira mais saudável, a razão, que talvez num primeiro momento, lá no reconhecimento, não está tão clara, mas também já começamos a estimular a intuição, as sensações, né? Justamente para que a pessoa possa desse manancial da consciência dela, para que ela possa fazer as mudanças que ela vem buscando. Quando a pessoa se desidentifica e ela desenvolve essa possibilidade de olhar à distância, nós avançamos para a próxima etapa, que é a transmutação, que é justamente a situação está aqui diante de mim, e a gente começa a perguntar o que eu faço com isto? Como eu faço isto? Então, na transmutação, a pessoa é convidada a vislumbrar possibilidades e, às vezes, a testar possibilidades. Então, se é um relacionamento com o filho, se é uma relação com o marido, talvez na desidentificação a pessoa ficou mais silenciosa por um tempo, mais observadora. Essa semana, uma paciente me fala disso, que o marido diz para ela: você está estranha? E ela diz: só estou refletindo. Eu preciso me reconectar com isso a partir de um outro lugar. Então, no processo terapêutico, em relação àquele assunto, nós estamos exatamente ali, na desidentificação, e ela está caminhando para a transmutação. Quando a pessoa vislumbra possibilidades, né, normalmente a gente vai se ver diante de uma encruzilhada. E agora, para onde eu vou? Mas na transmutação eu já vi o que acontece aqui, o que acontece ali, o que acontece acolá. E na transformação, nós vamos estimular o reis, justamente que a pessoa, na medida em que ela escolhe uma direção, ela caminhe naquela direção, trazendo elementos novos para aquele contexto inicial, que era o foco, para que ela possa realmente estar num outro lugar, diferente daquele que ela estava quando nós iniciamos o reconhecimento. Na medida em que se consolida esse novo lugar, que a pessoa se sente segura nessa nova forma de ser e fazer em relação ao foco que nós estabelecemos no início, é possível construirmos junto com esta pessoa uma reflexão, que é justamente o momento da elaboração. Todos nós sabemos. O ditado popular diz: gato escaldado de água quente tem medo de água fria. O que isso quer dizer? Que nós aprendemos com o passado e podemos levar esse aprendizado para o futuro. E quando eu compreendo o que se passou, eu integro isto verdadeiramente em todos os níveis do meu ser, e no futuro eu posso fazer diferente, que é justamente a etapa da integração. Só para exemplificar melhor para vocês, eu mostro aqui, mas vocês têm esses exercícios descritos na dissertação, quais foram as técnicas, os procedimentos técnicos da IT que foi utilizado em cada etapa da psicoterapia breve com os pacientes de doença de Crohn. Então, aqui no reconhecimento, o exercício da excelência, ele me permite olhar para mim e ver o que eu gosto de fazer e faço, o que eu não gosto e faço. Eu fiz algumas adaptações, eu incluí mais uma etapa para a pessoa olhar um pouco mais a vida dela, o que a faz feliz, o que não a faz feliz, o que a nutre, o que não nutre. Justamente porque nós tínhamos como objetivo estabelecer o foco terapêutico. Então, o Reis foi estimulado para ela olhar amplamente para o momento atual de vida dela e dizer: eu quero trabalhar isto aqui. Quando nós vamos para a identificação, essas duas técnicas, a heurística da emoção e o grafismo, foi justamente para a gente mergulhar nessas dores, né, no aspecto emocional relativo ao que nós estávamos trabalhando.
O exercício da fonte, ele foi utilizado, uma técnica de imaginação ativa, para a desidentificação. É um exercício que é trazido pelo Assagioli, que a professora Vera também integra nos trabalhos com a IT. Então, ele trabalha muito a conexão com a vida, que com os pacientes de doença de Crohn, a pulsão de morte está muito presente no cotidiano, né? A iminência do desfalecimento, do desconforto, está sempre ali rondando. Então, é um exercício que traz uma conexão com a vida, traz uma flexibilidade de ego, né, que é um outro aspecto também identificado no perfil de personalidade desses pacientes, né, em virtude de um traço bem perfeccionista, esse ego às vezes fica bastante rígido. Então, esse foi o motivo pelo qual essa técnica foi escolhida. E principalmente ali para mostrar exatamente essa questão da impermanência das situações, tudo muda, né? Nada permanece como está. Esse é o fluxo da vida. E às vezes algumas experiências se vão mesmo, algumas perdas acontecem pelo caminho, mas novas surgem, novas experiências, novas possibilidades. Então o exercício da fonte ele foi utilizado nesse momento para dar energia para a pessoa, para nós irmos para o próximo passo, que é justamente o empoderamento da pessoa do processo dela para ela fazer as mudanças que ela deseja. O paciente, principalmente quando ele é acometido por uma doença muito agressiva, a autoestima dele é muito deteriorada. Os medos, as inseguranças ficam muito presentes. Então, isso foi algo que foi muito enfatizado ao longo do caminho. Os 7 Eus na transformação é uma técnica incrível também, preconizada pelo Assagioli, que a professora Vera integra nos trabalhos com a IT. Na elaboração, nós trabalhamos as 4 portas, justamente para ampliar um pouco mais essa consciência a respeito dos limites, dos potenciais, para que a pessoa possa realmente levar essa construção que ela fez no processo terapêutico para os próximos momentos da vida dela. E nós optamos na integração por um exercício que contemplasse o corpo, não que o corpo não estivesse sendo contemplado anteriormente, mas é no corpo que a doença acontece. Então, nós optamos por este exercício justamente para integrar todos os níveis do ser aqui, nesse corpo, que ele pode estar com dificuldades, trazer desafios para essa pessoa, mas é o templo sagrado e fiel que está com ela desde o nascimento e vai ficar com ela até o final. Então, um aspecto muito importante para esses pacientes é desenvolver essa consciência do amor, do respeito, do cuidado em relação ao próprio corpo. Por quê? Porque no caminhar da doença, as práticas de autocuidado é fundamental para o bem-estar da pessoa. Muito bem, o que os resultados nos evidenciaram? Claramente trouxe benefícios, reduziu o nível de ansiedade, depressão e estado de desesperança. Esses resultados foram coletados com instrumentos padronizados. Melhorou o estado de saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes. Houve uma melhora nas condições psicológicas, inclusive com redução da atividade da doença. E algo que foi muito enfatizado foi a importância dessas pessoas ancorarem na consciência a percepção que ela teve dos benefícios do processo terapêutico para que ela pudesse depois levar para o cotidiano dela. De maneira geral, no planejamento estratégico da psicoterapia breve, nós precisamos considerar o momento psíquico que a pessoa se encontra para a gente escolher o modelo de abordagem que vamos adotar. Então, se nós estamos no momento de crise, de grande vulnerabilidade e fragilidade, mesmo que tenha uma temática, o foco dentro do tema escolhido pelo paciente é o acolhimento. Nós precisamos dar para ela a continência para ela dar o próximo passo.
Se a pessoa não está em crise e ela traz já questões mais elaboradas, nós podemos entrar no nível resolutivo. E aí se trabalha o nível do conflito, né, do que se deseja, o nível do desafio. E para uma pessoa que muitas vezes vem para a psicoterapia breve, que já tem um desenvolvimento de autoconhecimento, ela já tem uma capacidade de autoanálise, né? Na transpessoal nós falamos de desenvolvimento do terapeuta interno, aí nós podemos fazer processos, mesmo breve, de maneira mais profunda, para trabalhar com técnicas mais elaboradas, por isso é que a gente chama de mobilizadora, para liberação de conteúdos, acesso ao inconsciente, podemos sim trabalhar as defesas e a reatividade da pessoa. Veja que para uma pessoa que está em crise, ela não tem recurso psicológico para o nível dessa abordagem mobilizadora que eu estou falando. Eu só estou colocando essa classificação para vocês observarem que a aplicação da psicoterapia breve, ela pode ser multifatorial. Muito bem, de maneira geral, o que nós observamos? Que permite bons resultados em poucas sessões, focaliza o sintoma, a crise, o conflito, as características de personalidade, a problemática, algum tipo de compreensão. De maneira geral, promove alívio da ansiedade, da depressão, da angústia, da tensão, do estresse. Possibilita sim, né, proporciona sim a continência, a compreensão do processo de adoecer e possíveis interações psicossomáticas envolvidas, porque uma das áreas que ela é muito aplicada é na área hospitalar e em trabalho ambulatorial. Explora aspectos do consciente, do inconsciente e a multidimensionalidade do ser, amplia a consciência e a percepção, trabalha a relação intra, inter e transpessoal, que a professora Vera já citou, e favorece de maneira eficaz o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Em que espaços que a gente observa que pode ser aplicado? Os consultórios, inclusive particulares, mas com a ascensão do atendimento para convênios, a gente percebe que tem uma indicação muito positiva nesse sentido, porque inclusive alguns convênios têm um número pré-estabelecido de atendimentos, que nós sabemos que para um processo psicoterapêutico profundo, isso não é indicado. Mas dentro da psicoterapia breve é possível porque a gente faz um recorte. Por outro lado, o que a gente observa também? A pessoa vem para uma psicoterapia breve e se é na clínica particular, ela fica para um processo mais profundo depois disso. Isso acontece com muita recorrência. Quando eu falo as clínicas especializadas, é especialmente aquelas, por exemplo, na área do trabalho, com pacientes cardiopatas, com obesidade. Então, preconiza-se no protocolo, por exemplo, da cirurgia bariátrica, a necessidade de uma avaliação psicológica. E muitas vezes nessa avaliação se inclui uma psicoterapia breve, para trabalhar pontos que são identificados na avaliação. Ambulatórios, empresas e situações adversas. O que eu estou chamando de situações adversas aqui? Eu diria que, inclusive, a situação da guerra, de grandes calamidades, o que nós tivemos em relação à Covid. Então, são processos que explodem e que a população fica muito vulnerável. E o que é interessante? Nós podemos pensar trabalhos individualizados, mas também podemos pensar trabalhos de grupo dentro da psicoterapia breve. Muito bem, gostaria de ficar aqui com vocês a manhã toda, mas eu acredito que o essencial que eu tinha para trazer para vocês era isto, né? E gostaria de fechar com essa mensagem. Acho muito interessante essa fala, né, do Kuhnfield, quando ele diz que é uma tarefa urgente da psicologia da nossa época compreender e encorajar possibilidades elevadas no desenvolvimento humano. O sofrimento e a felicidade em nosso mundo, tanto individual quanto coletivo, depende da nossa consciência. Temos que encontrar uma maneira mais sábia de viver.
Então, achei muito interessante a sincronicidade. Eu havia escolhido essa fala ontem à noite, então a gente sabe que o campo, né, já estava trabalhando, e a professora Vera traz justamente essa perspectiva de esperança, de força, de olhar, né, para o ser humano a partir desse potencial evolutivo dele. Sabemos que tem mazelas e sabemos que estamos aqui para transformá-las. Então, mãos à obra e com muita alegria. Gratidão a todos. Gratidão, Arlete, excelente explanação, um campo vasto para aplicar a psicoterapia breve, muito rico e acho que ilustrou bem na mente da gente. Agora...